O Destino de Hefner. O filme estreia nas principais plataformas de streaming a partir do dia 11 de agosto. É uma história bem bacana, chegou a ganhar alguns prêmios. É um pouco complexo logo no começo para explicar alguns detalhes, mas é bem interessante. Assista esse filme. Primeiro nós temos o Joseph, ele é um joalheiro, um judeu, ele está em busca de fugir, já que a Alemanha, os soldados alemães estão ocupando a França e a sua família já fugiu e ele busca preservar o seu negócio, a sua casa, entregando para, para o seu assistente, que é francês, que é o François, para que François e a sua esposa possam cuidar desse estabelecimento enquanto ele está em segurança junto com a sua família em um outro lugar, em um outro país. Bom, já François, ele e sua esposa, François, ele também gosta de mexer com joias, ele tem algumas inspirações, tem alguns projetos, mas ele é pobre e tudo mais. Ele e a sua esposa buscam ter uma criança, ter um filho, mas aparentemente François é infértil. Mas eles aceitam, ele a contragosto acabou aceitando ficar nessa casa, ficar ali com o negócio, até que o Joseph retorne. Quando o Joseph está prestes a sair, acaba não dando certo, não consegue mais fugir, os alemães já estão por todos os lados, está muito arriscado andar na rua para os judeus, e ele acaba retornando para a sua casa e agora os três precisam conviver juntos. Até que então François tem a ideia de, já que ele é infértil, a mulher dele possa ter relação com Joseph para que ele possa ter, enfim, o seu sonho realizado de ser pai. Bom, acho que esses são os pequenos detalhes logo do começo da trama que são interessantes e mencionados. Justamente a questão da tentativa de fugir do país e que entregar o seu negócio, a sua casa, os seus bens preciosos de certa forma, um estranho, confiar cegamente em um estranho. E também a questão do François e da sua esposa, esse estranho, ter problemas em ter filhos e por não dar certo essa, essa fuga, né, do Joseph, utilizar ele para ter filhos, para que o sonho dele possa ser tão realizado. É uma história é uma história bem mirabolante, foi adaptado de um livro, de uma peça de teatro. Eu não sei se essa questão do filho já estava na peça de teatro ou que foi acrescentado, porque eu li que o diretor ele fez algumas adaptações, algumas mudanças, mas enfim, a história principal, a narrativa inicial é essa. Traz logo um incômodo no começo, quando se trata de pedir para o Joseph em conceder ali um filho, em ajudar ali e a sua esposa para que eles possam ter possam ter filhos, que é justamente a própria invasão da privacidade do íntimo da mulher, é, que de certa forma acaba concedendo, acaba permitindo ter relação com o José para que eles possam então ter filhos. Então, logo no começo do filme, ele tem esse incômodo, essa história mirabolante, mas que acabou abrindo. Por mais que eu não tenha gostado tanto, acabou abrindo caminhos para uns diálogos, para um desenvolvimento muito duro, muito bruto dos personagens, tanto da esposa do François e também do Joseph. Primeiro ponto que eu gostaria, ela a própria esposa, eu não lembro o nome dela, o nome da atriz, mas tem toda essa questão do desejo dela de ser mãe e ela não consegue, ela trabalha passando roupa no trabalho manual e, e um trabalho muito pesado, e ela tem esse desejo, esse carinho de ter um filho, de ter ali junto com seu marido, e a forma como ela acaba concedendo essa concessão, ela acaba concedendo, fazendo essa concessão para conceder o desejo dele ou dela ou mais do próprio marido, que já é questão de se permitir ser invadida por um outro homem para a concessão, né, desse filho. A primeiro momento, quando a gente tem esse plano dessa concessão,
é pesado, abre um baita diálogo sobre isso, mas até então ela se permite devido à necessidade, devido ao desejo do próprio marido. Então, diversos momentos do filme eu vejo ela sendo invadida, da mesma forma como a Alemanha acabou invadindo a França, né, pegando os moradores cidadãos. Eu vejo essa invasão de privacidade, essa invasão que ela acaba sofrendo em ter que conceder, em ter que se permitir que o outro homem deite com ela para que ela possa ficar grávida, já que seu marido ele é infértil, tudo mais. Mas a primeiro momento, o que eu gostaria de mencionar é justamente isso, mas assistam porque tem umas reviravoltas sobre essa personagem, sobre essa questão de ter atos sexuais com outro homem, que são bem interessantes e agregam também a história e que eu não gostaria de falar, senão estragam um pouco dessa experiência. Outro ponto, outro personagem que eu gostaria de mencionar é o próprio Joseph, que ele ter estar preocupado com a sua família, querer estar próximo da sua família, dos seus filhos e da sua esposa, mas ter que permanecer na sua mesma, permanecer na França com vários militares passando de um lado para o outro e ele que era dono da joalheria agora tem que ficar embaixo, basicamente tem que se humilhar perante ao seu assistente para que possa permanecer seguro e tudo mais, e que de certa forma ele acaba comprando essa ideia, afinal de contas ele sabe que eles têm risco de ser levado para trabalhar para os alemães, então ele acaba aceitando essa submissão numa boa, o que começa a incomodar mais o personagem, começa a irritar, é justamente a relação do François, do seu antigo assistente, com os alemães e até mesmo quando ele precisa, quando José precisa trabalhar para os alemães, para o François, produzindo mais joias que ele sempre faz e que tem o DNA que são sofisticadas e que os alemães gostam, que ele já se incomoda de ter que trabalhar para os alemães, por mais que os alemães estejam pagando, por mais que os alemães estejam dando dinheiro para ele, para o negócio e até mesmo por uma tentativa de juntar dinheiro para o futuro dele, sabe? É o que mais incomoda, é o que mais irrita o próprio personagem, é justamente ter que trabalhar, e até o momento quando ele começa a receber joias dos antigos judeus, receber joias dos alemães que roubaram dos judeus, ele tem que produzir joias dessas joias roubadas, que ele se sente incomodado, ele se sente revoltado com tudo isso. Também é bem interessante esse personagem, mas o que mais rouba a cena é justamente o personagem de François Mercier, que era o antigo funcionário, que ele acaba recebendo essa proposta, que a contragosto ele não aceita, mas como uma forma de ajudar ele, a família, ter um sustento, aceita permanecer e trabalhar nessa joalheria e ele fica revoltado porque ele não pode ter filhos, então esse personagem tem muito em volta também dessa masculinidade de não ter filho, ele quer ter o próprio filho e ele não aceita adotar porque ele quer ter um ali do seu próprio sangue e tudo mais. Eu só não me lembro exatamente se é ele ou a própria esposa que não aceitam adotar, né? Se eles querem ter o próprio filho deles ali e tudo mais. E que ele começa no momento em que eles são pobres e tudo mais, ele e a sua esposa, e que no momento ele assume a joalheria e ele começa a vender as joias, ele começa a fazer um dinheiro, a esposa diz algo muito profundo, né? Ela fala muito profundo para o dono da joalheria sobre seu esposo, sobre o Joseph, sobre François, e ela diz que antigamente eles não tinham nada, eles eram pobres, estavam lutando todos os dias para ganhar um dinheiro, para ter o seu sustento, para ter uma fonte de renda, e no momento em que ele agora tem uma casa dele, por mais que seja, né, do joalheiro,
por mais que ele tenha uma casa, ele tem um negócio, tem uma joalheria com o nome dele, Mercier, estampado, atende ali os alemães, atende as pessoas. Então, por ter agora que antigamente eles não tinham nada, e só por ter se dado um pouco bem na vida, vamos dizer assim, agora ele quer tudo. Antigamente eles não tinham nada, agora ele quer ter tudo. Então ele quer ter um filho, que ele tem essa brilhante ideia de forçar ou obrigar ou pedir a sua esposa para se deitar com José, para que o sonho deles possam ter filhos, para que ela possa ser mãe, para que ela possa dar a luz, dar a vida. Que no caso não há nenhuma, acho que não lembro se é uma pergunta ou se é justamente um, um próprio desejo dele de se fazer isso. Tem a questão também de que as joias, as produções dele, os alemães não gostam, não vende, não são sofisticadas, não são bonitas, e ele também se sente um nada com isso. Afinal de contas, ele precisa pedir para o Joseph produzir mais joias com a identidade dele, já que as dele não fazem mais sucesso. Então a gente vê uma construção de um personagem que está muito, não é mas que começa a ter muita amargura de vida. Afinal de contas, ele não era nada e agora ele quer ter tudo, e ao mesmo tempo em que ele quer ter tudo, ele não tem nada, sabe? Ele não tem nada ou nada muito bem sucedido. Afinal de contas, a esposa dele está se deitando com outro homem porque ele é incapaz de gerar filhos. Ele é dono de uma joalheria nos quais as joias que ele produz, o público não gosta. Então Joseph, que está submisso, que está no porão, precisa produzir joias para que ele possa vender para os alemães. Então a gente vê a amargura desse personagem, e por mais que os sucessos ter batido na porta dele, ele não tem sucesso porque ele é um nada, ele não presta. Então é como se o próprio orgulho dele fosse ferido a cada momento, a cada instante em que ele precisa pedir algo, né? Ele precisa pedir algo para o Joseph, ou ver a sua esposa descer as escadas para ter relações com, com o seu funcionário ou seu antigo dono da loja. Então a gente vê essa amargura desse personagem, essa construção desse personagem que é muito interessante, sabe? E o próprio Gilles Lelouch, ele consegue conduzir muito bem essas nuances desse personagem, que no próprio silêncio, mas só pelos os olhares, a gente consegue ver a indignação desse homem que tem ali que vê ali seu orgulho sendo ferido a cada instante que a esposa desce a escada, ou que ele precisa entregar joias para o seu antigo seu antigo, seu antigo chefe. Que inclusive a gente vê a própria armadura dele se transformar em um vilão, porque ele começa a fazer, começa a tomar decisões ruins para o Joseph, porque toda essa questão da esposa ter que descer, fazer sexo com o Joseph para que ela possa ter filhos, e enquanto a partida o Joseph entrega uma carta para que ele enviar para a esposa, para que ele possa enviar para a família, para que a família saiba que ele está bem, de que ele está seguro. O François, ele não entrega essas cartas. Então ele diz que entrega, mas ele não entrega essas cartas. E como uma forma dele continuar dando bem na vida, ele acaba buscando assumir o próprio posto do Joseph. Começa a maltratar o Joseph, começa a ser arrogante, a maltratar o Joseph, e ele busca até mesmo roubar a própria identidade do Joseph, que aí, devido a essa própria arrogância, ele acaba tropeçando no próprio pé, ele acaba dando um tiro no próprio pé. Devido a essa confusão em vender os bens, ele acaba sendo preso, né? Ele acaba sendo preso ao invés do próprio Joseph, que é o judeu. Então a gente vê a construção de um próprio vilão que acaba
buscando fazer o mal devido ao orgulho ferido e acaba tendo a sua vida arruinada por si mesmo. Ao invés de ao querer fazer o mal para outra pessoa, ele acaba fazendo mal a si mesmo. É muito interessante isso. Inclusive, aos poucos, a história é muito bem contada, porque a gente começa com essas indignações, a questão da esposa ter que descer para ter relações com o Joseph, mas depois a gente descobre em que o Joseph não aceita, em que o Joseph não aceita fazer isso. Por mais que a esposa, que eu não gostei tanto, por mais que a esposa busque fazer isso para o Joseph, para o seu marido François, o Joseph, que é o joalheiro, ele não aceita isso, ele não quer, ele não permite fazer isso, mas ela finge, os dois acabam fingindo que tiveram, que é uma forma do Joseph ter suas cartas enviadas para sua família. Então, ela não, por mais que a gente acredite que ela tenha sido violada, né, logo no começo, justamente dela acabar sendo obrigada a aceitar essa ideia, ela acaba comprando, né, ela acaba sucedendo esse favor ali permitindo, né, esse ato para o seu marido, mas que no final das contas não é realizado, não é concretizado esse ato sexual, que é uma forma, mas ela finge que é uma forma dele ter as suas cartas enviadas para a sua família, porque ele se preocupa, ele quer saber se a família está bem, ou melhor, ele quer que a família saiba que ele está protegido, que ele está bem e que ele ama a família, né? Que é uma forma de tentar tranquilizar a sua esposa e os filhos nessa época tão complicada. Então, o filme ele consegue trazer informações a mais ao longo da narrativa, ao longo do próprio filme, começa a agregar ali, trazer alguns plots bem pequenos, mas que deixa a trama movimentada, a trama bem interessante, com esses segredos e tudo mais. Enfim, pena que o filme não vai para o cinema, só vai direto para as plataformas digitais, mas assistam Destino de Halfman, que estreia nas principais plataformas de streaming. E não esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Fiquem bem. Até a próxima, pessoal. Tchau.